Que é a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo muito conhecido, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu sei que hoje nós tínhamos um estudo sobre a outra igreja do Apocalipse, uma das 7, né, que estão escritas lá. Mas vamos deixar para o próximo domingo, por motivo de ser Santa Ceia hoje. Isaías capítulo 53, a partir do primeiro versículo. Vou ler para você. É um capítulo curto, apenas 12 versículos, dá para a gente ler alguns aí, né? Diz assim está escrito: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos algum caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome do Senhor por um instante. Fecha os teus olhos. Eu sei que o que nós precisamos, homem nenhum aqui nessa terra pode dar, mas eu creio que o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, e tudo aquilo que nós necessitamos. É por isso que nós recorremos a Ele. Fecha os teus olhos, mas abra a tua boca, o teu coração também continua aberto em nome de Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, mais uma vez nessa noite, onde, Deus, nós nos ajuntamos aqui para cultuar a Ti, para prestar um culto racional a Ti, onde, Deus, nós cultuamos a Ti através do nosso louvor, adoramos o Teu nome através dos louvores, através da adoração, da nossa gratidão a Ti, Pai. Nós lançamos aos pés da cruz, lançamos, Senhor, na Tua presença, Pai Santo. E nessa hora, Pai, nós estamos, Deus, querendo ouvir do Senhor a respeito, Deus, da Tua palavra. Pai Santo, nós sabemos que a Tua palavra, Deus, só pode ser revelada pelo Teu Espírito Santo. Então, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos colocando, Deus, mais uma vez na Tua dependência, Pai. Porque quem somos nós, Senhor, para falar algo a Teu respeito, se o Senhor mesmo não disser? Mas nós queremos ouvir do Senhor, para que nós possamos transmitir, então, Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que a palavra do homem não sustenta ninguém, Deus, mas a Tua palavra, Deus, assim como está escrito no Evangelho de Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando a palavra sai da Tua boca, Deus, sustenta, ela cumpre, ela transforma vidas. Então, essa palavra que nós queremos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar por um instante. Tenho algo também para mostrar para você nessa noite. Já que hoje é um dia especial, embora todos os dias na presença do Senhor sejam dias especiais, mas por nós estarmos celebrando e comemorando a respeito da nossa libertação, de éramos escravos, fomos livres, por isso nós comemoramos no dia de hoje. Santa Ceia não tem data certa, a Bíblia não especifica, uns uma vez por mês, outros uma vez por semana, outros não tem uma data certa. O importante é que nós vamos a comemorar a respeito da nossa libertação, amém, querido? Quantos aqui são livres em Jesus Cristo? Quantos são livres? Amém? Então hoje eu quero mostrar para você, antes disso, algo que eu achei muito interessante, e fala a respeito de, desculpa a expressão, tá bom? Mas fala a respeito do cara legal. O cara é aquela pessoa, aquele sujeito, aquele indivíduo, e algo assim bem interessante. Porque às vezes a pessoa, querida, ela acha que basta simplesmente praticar boas obras para ter o reino de Deus garantido. Às vezes a pessoa ela acha que simplesmente boas ações vão garantir alguma coisa para ela e é o suficiente. De maneira nenhuma.
Quero dizer para você, todo homem, querido, quando ele não tem Jesus, ele é um derrotado, ele é um destruído, a vida dele vai dar em nada, e o futuro dele, querido, é longe do Senhor. Todo homem que não tem Jesus, simplificando e abreviando, o caminho é esse. Mas em compensação, todo aquele que se entrega diante de Jesus, reconhece que Jesus é o Senhor dele e permanece no caminho, ele tem a vida eterna, ele é abençoado, o Senhor passa a ser o pastor dele, ele guia pelos caminhos que o próprio Senhor quer. E esse caminho você sabe onde ele vai se dar? Lá no céu, lá na glória. Amém? Amém. Então eu quero mostrar para você hoje a respeito da história de um indivíduo que achava que era interessante ser bom e simplesmente isso resolvia. Eu sei que não é o teu caso, porém gostaria que você visse junto comigo para que a gente pudesse tirar algo, né, antes de estar ministrando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Conheça o senhor Cara Legal. Você pensa que você é legal? Esse cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, senhor Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei os doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Uau, que gata! Jesus disse: se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Meu! Isso, senhor Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isso. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho.
Deus amou o mundo tanto que mandou seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Amém? Graças a Deus. Sempre nós aprendemos tantas coisas, né? Você possa ter guardado algo no teu coração, né, querido? Se preocupa não, a gente vai fazer questão de pôr no DVD, daí você pode assistir o mês inteiro. Tá bom? Voltando aqui para a palavra do Senhor, amado. Quando nos fala a respeito de Isaías capítulo 53, está falando de algo profético, algo que aconteceria com o Senhor Jesus, quando ele viesse à terra, quando ele habitasse entre os homens, se colocando na condição de pecador, se esvaziando de toda a sua glória, se fazendo homem, se colocando diante de pecadores, sendo rejeitado até mesmo, sendo desprezado, se colocando como o mais indigno entre os homens, sendo ele criador do homem. Você pode pensar assim, puxa, pastor, mas Jesus é o Filho, criador é o Pai, no princípio criou Deus todas as coisas, criou. Mas em João, capítulo 1, bem no comecinho está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então o Senhor estava na criação. O Espírito Santo também diz lá no comecinho de Gênesis que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. E, ou seja, o Senhor, querido, Ele trabalha em conjunto. Ele trabalha sempre em conjunto, sempre em comunhão. E é por isso que quando nós ouvimos aqui, durante a ministração do louvor, foi falado a respeito de comunhão. Foi falado a respeito de estar junto, foi falado a respeito de união. Porque nós, os seres humanos, fomos criados, em primeiro lugar, como um ser sociológico, um ser para viver em sociedade. Você pode perceber a pessoa quando ela está com esse mal chamado depressão. Sabe qual é a primeira coisa que ela resolve fazer? Isolamento. Olha só. Não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, se tranca no quarto, isso é um passo. Então, porque já é algo que fugiu do natural. Aí, é claro, entra a atuação maligna, mas é algo que já fugiu do natural do homem, porque Deus criou o homem para viver em sociedade. Amigos, parentes, irmãos, enfim. Salmo 133. O bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O bom e agradável é que cada irmão esteja na tua casa. Não, amado, é diferente. Para que nós venhamos a viver em união e comunhão e adoração ao Senhor. E quando se fala em encontro, né, o apóstolo Paulo dá até uma receita quando nós venhamos a nos reunir, por exemplo, na casa de um, de outro, até mesmo. Ele pede para que nós venhamos a cantar cânticos, salmos, salmodiar, a contar testemunhos, enfim, tudo para edificação para o corpo de Cristo. Então, querido, quando fala aqui a respeito desse capítulo 53 do livro do Isaías, olha só que interessante. É claro que nós poderíamos tirar tantas coisas, mas eu gostaria de falar algumas coisas a respeito daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Você pode pensar assim, puxa, eu sou cristão e tenho a minha vida com Deus, mas e aí, o que tem acontecido conosco por causa do Evangelho? O que nós somos capazes de suportar por causa do Evangelho? Por causa de um lugar na glória. Vamos ser um pouco mais sério. Por causa de um lugar na glória. O Senhor tem um lugar preparado para nós, reservado para cada um de nós. A partir do momento que, porque muitas pessoas falam assim, é batizado, salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é mentira do diabo. Porque a salvação se conquista a cada dia. Hoje, fiel na presença do Senhor, entreguei meu dia diante do Senhor. Lá no final, antes de dormir, peço perdão pelos meus pecados, peço para Ele me guardar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tenho certeza que se você deitar e dormir e não acordar, você vai acordar com Ele, você vai se ajuntar a Ele. Mas nunca, querido, salvo uma vez, salvo para sempre. De maneira nenhuma. Porque a salvação é algo que nós conquistamos. Se eu viesse a crer que a salvação fosse algo que eu conquistasse uma vez e pronto,
O versículo que está escrito lá no livro do Apocalipse, ele ia cair por terra, porque está escrito para que nós venhamos aguardar a nossa coroa. Guarda a tua coroa, para que ninguém a tome de você. Guarde a tua coroa. Então não tem necessidade de guardar nada, já que a salvação é uma vez só e pronto, né? Mas é algo que nós precisamos estar sempre vigiando, amém? Mas o que nós precisamos, ou o que nós passamos, ou somos capazes de suportar por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa desse lugar maravilhoso que nós sempre cantamos, ou sempre lemos, ou sempre falamos a respeito dele, o que nós somos capazes? Porque Jesus, querido, para salvar a humanidade, ele foi capaz de entregar a tua vida, de dar o seu tudo. Deus, ele não deu um anjinho, não deu uma criatura, ele entregou o seu melhor, ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele viesse a crer, não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna. Jesus entregou o melhor. E quando nós vamos entregar algo diante do Senhor, seja a nossa presença nos cultos, nós olhamos assim para a folha. Bom, tem 4 dias, 4 cultos na semana, vamos dividir isso em 2, e se eu for 2 cultos, simplesmente está bom. Jesus nos abençoa, querido, 30 e 31 dias do mês, porque só tem isso. Ele nos abençoa, Ele nos dá água, nos dá alimento, põe o pão sobre a mesa. Tudo que nós temos é porque o Senhor que nos deu. Tudo, querido, que nós temos é favor de Deus. Favor de Deus. Você sabe o que acontece quando alguém vive de favor? Você sabe o que acontece? Um tempo atrás, quando nós viemos para Sorocaba, somos do Paraná, viemos para Sorocaba. Nós viemos, primeiro veio meu pai, depois vieram eu, minha mãe e meus irmãos, né, comigo, e o pessoal lá, tudo na Guarimirim de Sorocaba. Mas nós moramos, tempo atrás, moramos durante mais ou menos 2 anos na Vila Nova Sorocaba, ali na Alameda da Franca, e moramos também um pouco de tempo no Jardim Planalto, mas nós moramos de favor. Nós morávamos na casa de alguém, ali no fundo da casa da pessoa. Construímos um barraquinho de madeira, aquela tradicional lana preta por baixo, né, para evitar os pingos de janeiro e fevereiro, né, e morávamos lá de favor durante algum tempo. Qual a sensação de quem mora de favor, ou alguém faz um favor para si e a pessoa não consegue retribuir na mesma proporção? É por isso que a Bíblia diz que quando nós formos fazer algo para alguém, nunca fazer esperando troca, mas fazer sempre por alguém que não possa nos retribuir. Isso sim é você fazer com amor. De repente você faz assim, eu vou dar tal coisa para alguém, porque eu sei que tal dia a pessoa vai dar para mim também, né? Vamos mudar de assunto, pensa em outra coisa. Isso não é favor, isso não é abençoar de maneira nenhuma, isso é interesse, bom? Então, querido, nós moramos em favor, e o que acontece? Sempre quando você vê a pessoa, primeiro você se alegra, né? Deixa eu brigar. Segundo lugar, constrangimento. Como que eu posso um dia, né, pagar essa pessoa por aquilo que ela me fez? Se não fosse ela, eu estaria na rua. Olha só onde eu estou agora. Abençoado por causa dela, pelo coração bom da pessoa. E quando nós olhamos para o favor do Senhor Jesus na cruz por cada um de nós, o que nós pensamos? O que nós imaginamos quando nós vemos o sacrifício, aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? O que nós imaginamos? Ah, Jesus fez sacrifício porque tinha que ser feito, fez para fazer, Deus mandou por amor a cada um de nós. Deus amou, mas Jesus também amou, porque Ele mesmo disse para os seus discípulos: ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Ou seja, esse é o amor, querido. Ele fez por cada um de nós. Ele sabia que nós de maneira nenhuma poderíamos pagar, de maneira nenhuma, porque diz o livro de Salmos que ainda que nós viemos a juntar todo o tesouro do mundo inteiro, não vamos conseguir pagar ou apagar um pecado só nosso. E olha que são muitos. Você viu o cara legal lá, né? De 4 mandamentos, dos 4 já ficou, né? Era 10. Mas, então você vê como é que funciona. Então, querido, nós sempre somos devedores ao Senhor. Então diz que Ele foi, assim como nós lemos, como nós fizemos a leitura, que Ele foi desprezado pelos homens. Homem de dores. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, quarto dos Evangelhos, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, no verso de número 5 da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 19. O quarto dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, capítulo 19,
verso de número 5. Você encontrou? Onde está escrito assim: saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem. Olha aí o homem, desprezando Jesus. E ele disse assim: olha, lá para frente, olha, é o rei de vocês, rei dos judeus. Eu não vejo culpa nenhuma. Lavo minhas mãos, olha aí, veja o que vocês fazem com ele. Não vejo culpa nenhuma. Lavo minhas mãos, vocês que decidem o que vai acontecer. Porque ele tinha medo de César. Ele preferiu temer a César do que temer a Deus. E ele entregou isso nas mãos dos homens, entregou isso nas mãos dos religiosos. E querido, e ele foi ferido por Deus. João capítulo 19, verso 11, mantenha sua Bíblia aí aberta. João capítulo 19, verso de número 11. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito. Respondeu Jesus, João 19, 11: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele estava falando, é claro, daquele que vendeu a ele por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Ele foi vendido. Judas vendeu Jesus, traiu Jesus e vendeu Jesus. Aquele que andou com ele pouco mais de 3 anos, vendo tantas coisas, tantos milagres, tantas pessoas sendo saradas, abençoadas, confortadas com a palavra, vendeu Jesus, vendeu o Mestre, trocou Jesus, vendeu o Senhor. Ele foi carregador dos nossos pecados e levou toda a culpa sobre si. Cada vez que nós olhamos o filme de Jesus, seja Jesus de Nazaré, seja a Paixão de Cristo, seja vez que nós olhamos através os filmes de Jesus, nós olhamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa fica quebrantada, coração quebrantado, apertado. Meu Deus, olha só o que Jesus passou. Pois é, querida, a palavra do Senhor diz que Ele carregou sobre si tudo aquilo que era nosso, tudo aquilo que era mal nosso, Ele carregou. O apóstolo Paulo vai um pouco além, ele disse assim: quem é que pode morrer pelo pecador? Normalmente se faz algo pelo justo, pelo pecador não. Mas Jesus morreu pelos piores dessa terra. Imagine alguém que você, quando ouviu a notícia da pessoa, seja matar, seja roubar, destruir, seja estuprar, seja o que for, ou notícia que você se arrepiou em ver e ouvir, Jesus morreu por ele também, e por criaturas e por pessoas piores do que elas, e morreu também por nós. Por nós Ele entregou sua vida, por nós Ele fez tudo, querido, que alguém poderia fazer. E quando Ele subiu no madeiro, Ele disse: está tudo consumado. E o véu do templo se rasgou do alto a baixo, como quem diz assim: vocês de maneira nenhuma poderiam se chegar a Deus. Tinha que ficar dependendo de sacrifício de bode, um monte de coisa humilhante, carregando animal de cima para baixo. O véu se rasgou do alto a baixo. E a partir desse momento nós passamos a ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. Hoje nós temos essa liberdade, querido, de orar a Deus em nome de Jesus. Hoje nós temos essa condição de dizer: Senhor meu Deus e meu Pai, porque nós somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros através de Cristo. A carta aos Romanos diz que nós somos adotivos, recebemos o espírito de adoção, ou seja, não éramos, mas passamos a ser. Não somos escolhidos, somos eleitos. Não éramos povo eleito, passamos a ser, não éramos do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9, fala a respeito desse assunto. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, chamado, escolhido, separado do Senhor, eleito do Senhor, que fomos chamados das trevas para a luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Não éramos, querido, passamos a ser. Quando alguém é eleito, porque a princípio ele não é nada, mas por eleição ele acaba assumindo um posto, assumindo um lugar determinado. Nós estávamos lá na lama, lá no pecado, lá na podridão, onde ninguém dava nada por cada um de nós. Olhávamos para nós, querido, também viravam o rosto e falavam assim para nós: olha, você não vai dar nada, você não tem futuro, você, mas nem Deus suporta você, querido. Eu quero dizer para você: o Senhor nos tirou lá da lama, lá do pó, lá do pecado, lá da podridão. E hoje nós podemos andar de cabeça levantada, porque nós temos um Deus que justificou o nosso pecado. Hoje nós podemos andar de cabeça levantada, querido, porque se nós éramos e se nós fomos alguma coisa,
entristecemos sim pelo nosso passado, mas hoje nós somos filhos. Hoje nós refletimos a glória de Deus nesse mundo em que nós vivemos. Hoje, se existem trevas, nós chegamos lá para clarear com a luz que há em nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. E mudo, ele não abriu a sua boca. Quando o Senhor Jesus, ele estava junto ainda com os seus discípulos, Pedro disse assim: Jesus, nós vamos defender você. Jesus disse assim: Pedro, cheio de boa intenção, mas sempre sendo precipitado. Se eu orasse ao Pai, o Pai não me mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar, Pai? Me dar um suporte? Legião, entre 3.000 e 6.000, isso é comparado com os soldados romanos, né? Eles usam muito essa expressão, usavam muito essa expressão quando eles usavam a expressão legião, então vem deles. De 3.000 a 6.000 era uma legião de soldados. Tinha também os que andavam com os centuriões, que era um grupo de 100. Já vimos também a respeito desse estudo, uma das terças-feiras aí. Mas quando se fala a respeito de legião, então imagine só, 12 legiões de anjos, 12 vezes 3.000, ou 12 vezes 6.000. Um anjo, amado, já faz um estrago terrível. Você lembra quando Davi pecou, ele fez o censo e Deus reprovou, você lembra? Um anjo com a espada desembainhada matou milhares de pessoas. Ali um anjo só. Agora Jesus falando em 12 legiões de anjos, meu Deus do céu. Então você percebe, querido, que Jesus, se ele abrisse a sua boca e amaldiçoasse, qualquer pessoa ali na hora seria amaldiçoada, como ele amaldiçoou a figueira que ele foi procurar fruto e não encontrou. Alguns dizem que a figueira secou na hora, outros dizem que perceberam somente pela manhã. Não importa, a figueira secou. Quando Jesus abriu a sua boca e disse: nunca mais saia fruto de ti, e ela nunca mais deu fruto. Imagine só se quando alguém tivesse pego nos braços do Senhor Jesus, ali a mão dele para crucificar, botar aqueles cravos enormes, Jesus abrisse a boca para amaldiçoar, ele seria amaldiçoado, porém nós estaríamos na condição ainda de condenado. Estaremos longe, muito longe da condição de filhos, se dependesse de cada um de nós. Mas Jesus fez tudo isso, querido, por amor a mim, e fez tudo isso por amor a você. Se hoje, querido, você é abençoado, não é porque você é bonzinho, não é porque você é um cara legal, não é por isso. É porque Jesus foi bom demais e é bom demais e nos alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia. É por isso que hoje nós estamos bem. Porque um dia alguém pagou o preço e esteve mal por nossa causa. Esteve mal por nossa causa. É por isso que eu falei aqui ontem a respeito de algumas pessoas estarem em determinados lugares e só elas serem vistas. E às vezes os que dão suporte, às vezes eles nem aparecem. Mas se alguém está em cima, porque os de baixo estão sustentando. Se o pastor ainda está aqui em cima do altar, é porque eu sei que tem pessoas que oram por nós. Sempre tem pessoas que intercedem por nós. Todos os dias, quando eu saio para trabalhar, ela é uma das pessoas. Eu sei que mais pessoas aqui intercedem pela nossa vida. Pessoas, a minha esposa fica intercedendo. Eu sempre ligo para ela e falo assim: você orou por mim hoje? Orei por você sim. Porque a gente vive num covil de lobos e por aí vai. 3 pontinhos, vamos embora. Então, se não é, querido, alguém sustentando a cada um de nós, querido, misericórdia. Nós perecemos, nós vamos perecer. Sabemos que isso muito acontece no mundo em que nós vivemos, não está longe de nós, querido. E assim como diz lá em Tiago, Elias, que era um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações, um homem que tinha intimidade com o Senhor, orou a Deus e choveu e parou de chover também. Ou seja, mas se Elias, aquele homem que tanto andava com Deus, que certa vez ele disse assim: segundo a minha palavra não vai chover durante determinado tempo, segundo a minha palavra. Por quê? Porque ele estava ligado com Deus, ele estava ligado com o Senhor. Então, querido, se Elias era sujeito a isso, quanto mais eu, quanto mais você. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos orar a Deus, precisamos buscar a face desse Deus. Nós precisamos, querido, nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos ouvir na nossa casa louvores ao nome do Senhor, ministrações para abençoar a nossa vida, para nos sustentar, querido. Não deixa a lei do silêncio imperar na tua casa, não. Deixa sempre um louvor tocando lá, deixa sempre uma rádio evangélica lá para abençoar a tua vida, querido. Deixa o louvor imperar, não, querido.
para que setas malignas não venham a tentar levar você por outros caminhos, mas deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor levar a tua vida, amém? Só para encerrar aqui, justo no Senhor, não houve engano na sua boca, nunca passou nenhuma palavra enganosa pela boca do Senhor Jesus. Evangelho de João, no capítulo de número 8, só para nós encerrarmos. Evangelho de João, capítulo 8, aí o quarto dos evangelhos. João, capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo de número 43. Vou ler a partir do versículo 42, para a gente estender um pouquinho mais. Diz assim, João 8, 42. Replicou-lhes Jesus: seu Deus, se Deus de fato fosse o vosso Pai, o Pai de vocês, certamente minha vez ou haveriam vocês de me amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem ou o que eu falo? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra ou as minhas palavras. Vós sois do diabo. Olha o que Jesus estava falando para os judeus, para aqueles religiosos que estavam ali. Vós sois do diabo, e o diabo é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Só para encerrar, quem é de Deus ouve a mim, ou quem é de Deus ouve as palavras de Deus, aí como diz a sua tradução. Quem é de Deus ouve o que vem de Deus. Então, mas eu ouço tudo que vem de Deus, eu ouço. Tudo que vem de Deus é bom. Ouvir significa dar crédito, significa obedecer. Quem é de Deus dá crédito à palavra do Senhor Deus. Quem é de Deus obedece à palavra do Senhor. Jesus disse certa vez: os escravos, eles não ficam muito tempo na casa do seu Senhor. Os filhos ficam, mas os escravos não, porque eles estão acostumados com a vida de escravidão. Mas eu louvo a Deus pela vida e pela identidade de filho que você tem. Você assumiu essa identidade. Quantos podem dizer assim comigo: eu sou filho de Deus? Por essa identidade que existe em você, querido, você permanece diante do Senhor, o Espírito Santo permanece na tua vida. Glória a Deus, graças a Deus por isso. E nessa noite nós vamos aproveitar que temos algo ainda a fazer nessa noite. Vamos estar comemorando, assim como os hebreus comemoraram a respeito da saída deles lá da escravidão do Egito, lá das garras de Faraó. Nós também comemoramos a saída nossa do mundo, quando nós somos libertos, onde há o Espírito Santo de Deus, é a liberdade. Fomos libertos de uma vida escrava que vivíamos lá no passado. Jesus nos libertou não para fazer segundo as nossas vontades, segundo o nosso prazer, mas Jesus nos libertou para que nós vivêssemos uma vida de adoração, uma vida na presença dele. A vida, na verdade, não é tua, a vida é de Jesus. Pastor, mas eu não tenho vida? Não. Quando você tinha uma vida, quando eu tinha uma vida, nós simplesmente acabamos com a nossa vida. Nós usamos a nossa vida, achamos que faríamos o melhor negócio, nós simplesmente pegamos a nossa vida para escravizar ela nas mãos de Satanás, segundo os nossos próprios prazeres, segundo os prazeres do mundo. Aí quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor Jesus, em primeiro lugar Ele nos libertou, nos limpou, tirou toda aquela impureza de cada um de nós, nos deu o Espírito Santo e nos lapida todos os dias com a palavra e com o teu Espírito. A vida não é nossa, a vida
a vida que nós chamamos de nossa, na verdade, ela pertence ao Senhor. E que nós possamos dizer, assim como disse o apóstolo Paulo: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Amém, querido? Que o Senhor possa ter prazer e continuar tendo prazer em viver em você, em nome de Jesus. Amém? Ao qual o Senhor permitiu que nós estivéssemos diante de Ti. Pai Santo, eu louvo e Te glorifico, Pai. Peço que o Senhor possa estar abençoando, Deus, cada uma dessas vidas que estão aqui, Senhor, nessa noite. Abençoa, Deus, mais uma semana, Senhor, de luta, semana, Senhor, de batalha, Senhor, dos Teus filhos. Oh, Pai Santo, muitos dos Teus filhos, ó Deus, assim como diz a Tua palavra, vão estar, Senhor, colocados, Deus, entre lobos, Senhor. Mas nós temos que, Senhor, aquele pastor que guarda a vida das suas ovelhas. Pai Santo, nessa noite também, Deus, eu oro, Deus, eu peço, Deus, o Senhor possa estar abençoando, Pai. Oh, Senhor, a vida, Pai, da Lucineire, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, lá no lugar onde ela está, Pai Santo, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto e também um Deus de longe. A Tua mão, Senhor, estendida sobre a vida dela, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, peço que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, Deus, a vida dela, para que ela possa, Senhor, passar, Deus, pelas as adversidades, pelas lutas, pelas tribulações da vida, as quais o Senhor disse que nos acompanharia. Oh, Pai, em nome de Jesus, fortalece, Deus, a vida da Tua filha e da Tua serva lá no lugar onde ela está, Pai Santo. Não livrando, Deus, ela, porque ela tem que passar, mas fortalecendo, Pai, para que ela possa passar e sair triunfante na Tua presença, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um de nós, Pai. Guarda as nossas vidas. Oh, Pai, nos sustenta na Tua presença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos obreiros. Obrigado, Senhor, pelos músicos, pelos cantores, Deus, na Tua casa, Pai Santo. Abençoa, Deus. Guarda, Deus, a vida deles, Pai, de uma maneira especial, Pai Santo. Porque com certeza são tentados o tempo todo, Pai. Mas nós sabemos, Deus, que nenhuma tentação é mais forte, oh, Pai Santo, do que nós possamos suportar, Pai. E porque o Senhor é conosco, o Senhor é quem nos ajuda a suportar as lutas dessa vida. Em nome de Jesus,
Nós te agradecemos, te louvamos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: A justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus.
Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.